Primeiramente, eu quero fazer a minha saudação ao professor doutor mestre Marcelo Reis, deixar aqui na pessoa dele a minha homenagem a essa faculdade que vem realizando esse trabalho de colocar seus alunos o mais cedo possível em contato com a prática do direito. Uma experiência desse porte, com certeza, vai refletir no futuro profissional desses jovens. Quero registrar aqui minha saudação, minha homenagem ao professor Renato, meu grande amigo, parceiro, e dizer que para mim é mais uma vez é uma honra poder estar aqui do teu lado, colaborando com essa parte do ensinamento da justiça, do preparo dessas pessoas e, de certa forma, dividindo um pouco do que eu sinto ao trabalhar com direito. Eu sou juiz há 17 anos. Antes de ser juiz, eu trabalhei no Tribunal de Justiça por quase 5 anos. Eu tenho bem mais de 20 anos na lida com o direito. E posso dizer para vocês que eu sou muito feliz com a minha profissão. E essa felicidade que eu sinto, eu desejo a todos vocês. Eu espero que daqui os jovens que estão aqui, e inclusive os que estão aí na plateia assistindo, que são de outras turmas, também possam se encontrar na sua posição no curso de Direito e já traçarem algum rumo de uma carreira profissional das mais variadas que o curso permite, porque vão desde ser advogado, juiz, promotor, delegado, procuradores da República, procuradores dos municípios, dos estados, do INSS, da Receita Federal, enfim, o leque de opções que a Faculdade de Direito apresenta é muito grande. E aqueles que não quiserem trabalhar exercendo a lida da justiça, digamos assim, temos também a brilhante carreira do magistério e a carreira acadêmica, que também é uma carreira muito bonita e muito gratificante. Eu vejo para o professor Renato a satisfação com que ele faz os seus trabalhos com os seus alunos, e isso é muito importante. Antes de começar os trabalhos, eu vou colocar para vocês como vai ser a metodologia aqui do julgamento. Todo mundo tem, pessoal que não é da área do direito, imagina o júri como o júri americano, né? Se reúne todo mundo dentro de uma sala secreta, tem que tirar um veredito unânime e tem que chegar com uma unanimidade, ficam se degladiando e debatendo o caso dentro de uma sala secreta. Não, isso não funciona assim. No nosso sistema, o júri é por votos dos jurados. São votos secretos, onde há uma aquisitação pelo juiz e o jurado deposita na urna um sim ou um não a essa aquisitação. E no final das somas desses votos, vai se chegando a um veredito e o juiz presidente é que calcula a pena em caso de condenação. A proposta inicial que o professor Renato fez era isso no ano passado, quando logo que ele me convidou, e no momento da execução do trabalho eu apresentei uma proposta de variação para ele naquele momento e ele acolheu e acho que ficou um formato bem bacana, assim. A ideia era que haveria 2 decisões na turma dos juízes, depois dos debates de acusação e defesa, um expondo uma tese para condenação e outro para absolvição. Aí eu sugeri que nós fizéssemos então um julgamento não no molde do tribunal do júri. Vocês aqui já devem ter ouvido falar de um tema que está em moda hoje, o foro privilegiado. Foro privilegiado significa que determinadas autoridades não são julgadas por juízes comuns. E se cometerem um crime de homicídio, por exemplo, não são julgadas pelo tribunal do júri. São julgadas diretamente no Tribunal Superior. No caso de autoridades aqui como deputados estaduais, são julgados no Tribunal de Justiça. Os mais antigos aqui devem lembrar do caso Daut, né? Que foi televisionado, aquele debate histórico do Oswaldo de Lia Pires com o Paulo Olímpio. O pessoal que lembra, né? Quem lembra levanta a mão, só para ver se tem gente que sabe. O pessoal mais antigo lembra disso.
O que difere do julgamento do tribunal do júri? É que lá os desembargadores proferiam seus votos. Ao final da exposição de acusação e de defesa, os desembargadores então apresentavam seus votos e suas justificativas. Então foi essa a proposta que eu apresentei para o professor Renato, de nós transformarmos um julgamento nos moldes do que seria um julgamento no tribunal. Então cada juiz aqui, os que estão na posição de juiz, ao final vai proferir um voto e vai dizer por que está condenando ou absolvendo. E no final de tudo, nós teremos o resultado da soma dos votos, se houve uma condenação ou se houve uma absolvição. Professor Renato, uma questão de ordem só para esclarecimento. No ano passado, houve 2 turmas que apresentaram votos por turmas, que estariam na plateia. Quantas turmas serão esse ano? 2 também. Então, os votos serão computados, a soma dos juízes, dos votos aqui dos juízes, mais os votos dessas turmas que participarão. Então, serão, a cada voto que for proferido, vão dizer por que estão votando. Isso porque a nossa Constituição Federal prevê que as decisões judiciais têm que ser fundamentadas. Então, os juízes já vão exercitar nesse sentido. Eu quero dar uma palavra agora para os alunos que participarão dessa atividade, dizer-lhes o seguinte: a vida nos coloca aprovações em todo momento. Nós temos que nos submeter a provas. E em vários momentos nós somos submetidos a fazer coisas que nunca fizemos. Assim como para vocês causa uma certa ansiedade estar aqui, porque é a primeira vez que vão falar em público, a primeira vez que vão se expor, eu tive a mesma sensação no primeiro dia que eu estive aqui, até eu coloquei isso para a turma. Eu não sou da área acadêmica, eu sou um profissional do direito, eu não sou um professor, eu não tenho esse traquejo que tem o professor Renato, que tem, enfim, os profissionais que são deste meio. Então, para mim também é uma novidade. Então, o que eu coloco para vocês, a dica que eu dou para vocês, é que vocês acreditem no que vocês estudaram. O que me faz ter tranquilidade de estar sentado aqui hoje e presidir isso aqui, mesmo não tendo preparado, mesmo não sendo dessa área, é tudo que eu estudei até chegar até aqui. Todos esses anos de trabalho. Isso não foi em vão. Isso em algum lugar na cabeça da gente está guardado. Todas essas horas que vocês ficaram até tarde discutindo esse caso, valeu. Não há a menor possibilidade de vocês chegarem aqui, nem que vocês queiram dizer besteira. Não há essa possibilidade. Então, acreditem no que estudaram, acreditem nas orientações que foram passadas para vocês, saibam que o nervosismo e a ansiedade é normal e tentem transformar esse nervosismo e essa ansiedade numa excitação de querer fazer a coisa bem feita. E curtam esse momento. Façam com que esse momento seja tão bom que vocês não queiram que ele termine. Bom, dito isso, eu vou abrir então a sessão. Começo agora a sessão de julgamento. O caso que estará sob julgamento é o caso dos exploradores de caverna, onde há uma situação em que está em jogo a discussão sobre canibalismo e serão expostas as teses da acusação e da defesa por 30 minutos para cada parte. Depois haverá réplica e tréplica por mais 15 minutos. Não serão tolerados nenhum tipo de excesso. Né? Terminado o tempo, eu peço para que tenham o cuidado de tentar dimensionar esse tempo para que as falas dos senhores sejam exatamente dentro do tempo, porque para que evitar que sejam interrompidos sem a conclusão das ideias. Eu começo então dando a palavra à acusação por 30 minutos. Opa! Desculpa. Quem é que vai ler o relatório? Então, perdão. Isso aqui não foi nada combinado. Pegadinha do professor Renato comigo. Não me passou o roteiro, nem alguém para soprar aqui no ponto. Então tá certo, pessoal. Todo julgamento tem realmente um relatório. O relatório é feito pelo juiz presidente. Como na verdade eu estou conduzindo a sessão, eu passo a palavra para a relatora. Bom, boa noite a todos. O relatório do caso dos exploradores de caverna.
Em maio do ano de 4299, os exploradores de cavernas ingressaram em uma expedição em uma caverna de rocha calcária. Eles são membros da Sociedade Espeleológica, organização amadora com interesse específico de exploração de cavernas. Quando já estavam distantes da entrada, ocorreu um desmoronamento que bloqueou completamente a sua única abertura, assim expondo-os a uma situação de alto risco às vidas. Em virtude disso, os cinco homens que foram para a caverna não retornaram para suas casas. Quando perceberam a demora, seus familiares acionaram o secretário da sociedade para avisar sobre o fato, que por sua vez acionou a equipe de socorro, que imediatamente foi enviada ao local com base em informações deixadas na sede da Sociedade Espeleológica. Uma primeira equipe foi enviada ao local, mas durante a tentativa de resgate houve um segundo deslizamento que acabou por matar 10 homens da equipe. Após essa tentativa frustrada de retirá-los da caverna, os fundos da Sociedade Espeleológica estavam se acabando. Mas, mesmo assim, outra equipe foi enviada para novamente tentar salvá-los. Após 20 dias da tentativa de resgate, descobriu-se que os exploradores tinham um rádio transistorado que era capaz de enviar e receber mensagens. Um aparelho semelhante foi instalado no acampamento para que se estabelecesse comunicação com o interior da caverna. Roger Wetmore, um dos 5 homens presos, pediu que lhes informassem o tempo aproximado que seria necessário para liberá-los. Descreveram os alimentos dos quais dispunham e perguntaram aos médicos se havia chance de sobreviverem, haja visto que dispunham de uma quantidade extremamente escassa de água e comida, e não havia nenhuma opção de planta ou animais dentro da caverna para que pudessem se alimentar deles. A resposta foi que demoraria pelo menos 10 dias e que as chances de sobreviver eram mínimas. Após isso, a comunicação cessou por determinado tempo, e quando foi restabelecida, os exploradores pediram para falar com os médicos novamente. O chefe dos médicos foi posto na frente do comunicador de Wetmore, que falava por todos, inclusive por ele mesmo, indagou se eles seriam capazes de sobreviver por mais 10 dias, se caso se alimentassem da carne de um deles. O presidente da comissão, mesmo desapontado, deu uma resposta afirmativa. Para aproveitar a oportunidade de comunicação, o representante dos exploradores questionou se seria aconselhável se tirassem a sorte para determinar qual dentre eles deveria ser sacrificado. As autoridades nada responderam. Após isso, nenhuma mensagem foi recebida de dentro da caverna. Até a equipe de resgate entrar na caverna e descobrir que eles haviam realmente seguido a ideia inicial e, com isso, comido a carne de um deles na tentativa de sobreviver. Os sobreviventes relataram que, após a interrupção da comunicação, decidiram entre eles seguir a opção apresentada por Roger Wetmore e sacrificar a vida de um dos 5 para que os outros 4 sobrevivessem. Segundo os sobreviventes, os mesmos relutaram em adotar tal procedimento, mas após as últimas comunicações com o médico, eles concordaram com o plano proposto por Wetmore e chegaram a um acordo sobre o método para se solucionar a questão, usando os dados que pertenciam a Roger. Porém, antes de realizar seu lançamento, o dono dos dados tentou desistir e não pôde. Ao se recusar a jogar os dados, um dos companheiros de Wetmore fez o sorteio por ele. Todos tiveram a mesma chance com os dados, contudo, quem perdeu foi Roger Wetmore. E os 4 sobreviventes comeram a sua carne, assim conseguindo se manter vivos até o dia do resgate. Depois de resgatados, os outros 4 exploradores foram postos a julgamento sob pena de morte, já que esta era a pena para o suposto crime na época. Feito o relatório, passo então a palavra para a acusação por 30 minutos. Alô? Bom, primeiramente, boa noite aos senhores jurados, ao excelentíssimo juiz e aos nossos colegas da defesa. Bom, como representante da sociedade, começa agora a nossa tese de acusação. No nosso livro sagrado, o 5º mandamento diz que não matarás. Já na nossa Carta Magna, também o artigo 5º, diz que dos direitos fundamentais, do seu inciso 3º, diz que nenhuma pessoa pode ser vítima de tortura. Dito isso, quero fazer um pedido ao júri. Baseando-se nos fatos, a defesa irá
ludibriar vocês, levando para o lado sentimentalista da coisa, tentando convencer vocês, tá, que o caso foi um caso... Desculpa, gente, o nervosismo é muito complicado aqui em cima, até a gente é bem complicado. Esqueci. Bom, como falei que a defesa tentará ludibriar vocês, falando no estado de necessidade do artigo 23 do Código Penal, nós da acusação estamos prontos para debater essa tese, tá? E provar que não foi o que aconteceu no caso. Senhores do júri, gostaríamos sim de deixar bem claro a vocês que não queremos fazer justiça a qualquer preço, mas sim que seja feita justiça nesse caso, tá? O único fato que nós temos que é o fato que a acusação tem, que é certo, é que houve um homicídio, que o Roger Watmore foi morto, e temos os 4 réus confessos, e nós queremos enquadrá-lo eles no artigo 121 do Código Penal, onde é o homicídio, sim. Falando isto, pensando nós da acusação sobre o fato que os 4 réus falaram na página 19 dos autos que eles assassinaram o Edmond, o Roger, né, para se alimentar. Vejamos bem, quando uma pessoa é vítima e vem a óbito, 2 horas após, ela entra em um estado de rigidez. Sim, 24 horas após a sua morte, a pessoa entra em estado de putrefação. Seu corpo começa a exalar um fedor terrível de podre. Creio que os 4 não comeriam carne podre. É pouco improvável. Como nós só temos o testemunho deles, que é um testemunho falho, que só pode... eles estão usando para a pena não ser tão dura, a acusação acredita que o Roger foi amarrado, torturado, e ele foi literalmente comido vivo, porque ele não pode ter passado tanto tempo dentro da caverna em estado de putrefação. Nós também debatemos a tese que eles poderiam ter esperado um pouco mais até cometer esse assassinato. Sobre o jogo, que dizem que aconteceu também, vamos debater a tese. Como já disse que todos somos iguais perante a lei, e esse caso é um caso que tem muita comoção, vai ser muito apelo emocional da parte da defesa, querendo levar vocês a achar que a única chance que eles tinham de sobreviver era um se alimentar do outro. Correto? Bom, como já disse, os réus são confessos, os réus confessaram o que fizeram. Não estamos aqui para levantar provas, porque eles já confessaram o assassinato do Roger. Esse estado de necessidade, que pode ser usado pela defesa, a gente vê assim como um estado de necessidade, que nesse caso não houve um estado de necessidade. Foi realmente um caso pensado
E nós não vamos aceitar que eles se livrem dessa condenação. Porque no Código Penal nós temos o artigo 121, que diz que a pessoa que matar vai ser punida. Certo? Bom, senhores juízes, a nossa tese vai tentar debater, né, e provar isso. Nós pensando se seria provável que eles sobrevivessem, não sei, talvez não. Mas foi um crime muito hediondo, que até eu me sinto assim, muito chocada com o fato. Então, eu quero pedir, senhor juízes, que vocês pensem com carinho e façam justiça, façam valer a nossa lei, a lei do nosso Brasil, tá? E, sobretudo, né, façam justiça pelo Roger Wetmore, que não está aqui e morreu de uma forma tão triste, uma forma, assim, tão aterrorizante. Obrigada. Vou passar a palavra para o Gabriel Leal. Alô. Boa noite a todos. Primeiramente, boa noite pela promotoria, defensoria, senhores do júri. Eu queria abrir uma seguinte questão, que nada justifica matar uma pessoa. Nada. Não podemos justificar a morte do Roger Wetmore pelo seguinte fato de necessidade. Como foi relatado nos autos, no 20º dia, entre eles encontraram um aparelho comunicador capaz de transmitir mensagem de dentro da caverna para fora da caverna. Nesse meio tempo, chegou o resgate, estava tentando resgatar, infelizmente aconteceram as 10 mortes dos operários. Entre eles havia um médico. Roger Wetmore se pôs frente ao aparelho comunicador e fez a seguinte questão para o médico: de quanto tempo demoraria o resgate? Responderam: seria num prazo de 10 dias. Também ele perguntou de quanto tempo, com pouco alimento, eles teriam de vida. O médico respondeu-lhes que eles teriam aproximadamente 10 dias de vida. Depois, nessa ligação, nesse comunicado com o médico, houve um silêncio de 8 horas dentro da caverna. Essa comunicação entre eles e com os pessoas de fora. Nós não sabemos o que realmente aconteceu durante essas 8 horas. Os réus não se manifestaram aos autos o que realmente aconteceu durante essas 8 horas. Depois dessas 8 horas, o suposto Roger Wetmore se pôs frente ao rádio, querendo conversar novamente com o médico. Fez a seguinte questão: senhor médico, seria possível viver por mais alguns dias ingerindo carne humana? O médico respondeu: sim, sem possibilidade de viver por mais tempo. E também pediu um conselho do médico, se seria possível um conselho deles sortearem a vida através de um jogo. Seria que eles tinham uns dados, né, para jogar, tentar fazer um sorteio entre eles
para ver quem iria morrer. Depois dessa comunicação, não teve mais nenhum sinal entre o médico e os exploradores. Os médicos não queriam se manifestar em relação a esse sorteio entre eles. Foi feito sim, foi chamado juízes e sim outras autoridades do direito. Ninguém quis se manifestar. Depois disso não teve mais nenhuma comunicação entre os juízes e o pessoal lá de dentro. Alimentos eles tinham, poucos. No 23º dia, foi apurado a morte do Roger Whitmore. O médico disse que eles teriam aproximadamente 10 dias de vida. Mataram no 3º dia? Por que não esperaram mais um tempo, alguns dias, algumas horas nem que seja? Alguém primeiro ia morrer, isso era fato. Poderiam, o primeiro que morresse, aí sim, agir por necessidade para sobreviver. Mas não, acabaram assassinando o Roger. A única prova que nós temos em relação aos autos são as palavras dos próprios réus. Senhores do júri, devemos realmente confiar na palavra dos réus, dos assassinos? Será que isso realmente aconteceu, esse jogo de dados entre eles? E supostamente caiu o Roger, que não queria jogar, não queria fazer parte do sorteio, e acabaram assassinando. Ou será que esses argumentos dos réus nos autos não seria para a solução deles? Um fato que aconteceu lá, isso foi relatado nos autos, o canibalismo. Isso nós não podemos perder o foco. Que mundo nós estamos, onde por necessidade, matar o próximo para poder sobreviver? Que mundo estamos? Um exemplo que nós temos, infelizmente, um índice bem grande, é em relação à África. Milhões de pessoas morrem realmente por necessidade, por fome. E nem por isso eles acabam assassinando o próximo para poder sobreviver. Um caso que aconteceu alguns anos atrás, num país quase vizinho, o Chile, acho que os senhores do júri devem lembrar, 33 mineiros foram fazer suas explorações, ficaram 70 dias presos, com fome e com as mesmas necessidades que os réus. Os senhores sabem quantos voltaram ao vivo? Todos. Nenhum agiu como canibal. Nenhum. Todos voltaram ao vivo. Para encerrar, eu gostaria de fazer um questionamento aos senhores do júri. Seria o seguinte: o que seria do mundo hoje se que cada pessoa que passasse necessidade assassinaria o próximo para poder sobreviver? E se essa absolvição dos réus, existiria justiça para absolver assassinos? Obrigado. Eu gostaria de passar a palavra para a Gabriela, a próxima dos argumentos de acusação. Muito obrigado.